Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo também aí pela internet. Bom dia, boa tarde, né? Boa madrugada, independente do momento em que a pessoa vai assistir, se vai assistir em outro momento. Minha gratidão a Deus pela existência, pelo momento em que nos encontramos, a vocês que estão aqui nos fazendo companhia hoje, e aos amigos da Federação que me escolheram, né, para trazer essa referência a Bezerra de Menezes, esse mestre incomparável, né, diante de tudo aquilo que ele nos trouxe, tudo aquilo que ele representa para o movimento espírita. Então, fico muito feliz. Dilton, eu posso baixar aqui? Obrigada. É porque eu não quero ficar falando olhando para mim mesma, eu quero olhar para vocês. Imagino que já esteja me vendo por aqui. Então, quero começar lembrando dessa mensagem que foi lida, que conversar sobre Bezerra de Menezes, trazer essa reflexão sobre ele, é lembrar dessa conexão intrínseca com Deus. Porque sabedoria não é para quem quer, tão somente. É para quem realmente deseja viver essa fé intrínseca, essa conquista interna, onde o ser se realiza em Deus, através da sua criação, das suas leis. Então, aqueles que se identificam com essas leis, eles vivem as leis de Deus intrinsecamente. E Bezerra, nessa simples lição, onde ele diz: ah, você não perdoa? Então você tem todo o direito de não perdoar, a não ser que você não erre. Então, é como dizer, o que ele estava fazendo ali? Trazendo o ensinamento de Jesus. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. A pergunta é, quando nós nos arvoramos em julgar, em criticar, em condenar, nós paramos para pensar nas nossas próprias faltas, nas nossas próprias limitações? Nós paramos para olhar o quanto nós também estamos distantes das leis de Deus? É uma reflexão. É algo que nós podemos e devemos fazer. Eu não vou trazer aqui para vocês uma biografia de Bezerra de Menezes, porque isso vocês têm, basta que vocês acessem a internet. É muito fácil você encontrar lá a biografia, contar situações, os casos. Tem um livro chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que é um dos meus preferidos. Hoje tem um livro mais atual, que é Bezerra e Chico, que é um livro também, eu ainda não li, mas parece ser muito bom. Então, vocês podem ter acesso à biografia. Assim, eu quero convidá-los a refletir, primeiramente, nesse tempo em que Bezerra vive na Terra. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831 e desencarnou em 11 de abril de 1900. Ou seja, ele esteve na Terra, dentro de um tempo cronológico, apenas 69 anos. Ganhou de presente o Livro dos Espíritos e leu esse livro aos 55 anos. Então, 65 anos para 19, acredito que foram 14 anos apenas, em que ele viveu a sua experiência na Terra, seguindo os preceitos, os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos dos Espíritos, conforme as obras espíritas nos trazem para vivermos, experienciarmos, entendermos e nos conectarmos com essa fé intrínseca. Apenas 14 anos. Depois, nós temos aí o Kardec, que também conheceu a manifestação dos espíritos e codificou a doutrina espírita em apenas 15 anos. Então, chegou um tempo quando eu percebi a dimensão do significado desses tempos, eu nunca mais quis dizer quanto tempo eu estou no espiritismo. Então, quando alguém pergunta quanto tempo você está no espiritismo, olha, o tempo cronológico fazem alguns anos. Mas que o espiritismo está na minha vida, em que eu realmente me dedico a essa experiência dentro de mim do que significa o espiritismo, são muito poucos. Então,
Porque você vê que em 14 anos, olha o ícone, como disse o Dilton, que é o Bezerra de Menezes. Ele conheceu o Espiritismo com 55 anos. Apenas em 14 anos, ele deu um significado tão grande que o Bezerra se tornou a figura, esse papel de Bezerra de Menezes que ele veio cumprir na Terra, se tornou um ser inesquecível. E nós? Qual é a nossa história? Como nós seremos lembrados? De repente, eu tenho 40 anos de espiritismo. E aí, quando eu desencarnar, vai ser lembrado como? Pelas suas obras ou pelas suas falas? Que significado você trouxe para o mundo? Que significados você deu para a sua vida? Então, essas são as reflexões que, ao pensar em Bezerra de Menezes, no que ele viveu e no que ele vive, como ele trabalha, continua trabalhando intensamente, certamente com uma equipe valorosíssima, né, no mundo terreno, o que ele traz. E nós, qual é a nossa história? Então, eu trouxe aqui um livro, um trecho do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, em que a Joana vai falar que o capítulo do livro, ela fala sobre os processos da desintegração da personalidade. O que é desintegração da personalidade? É desintegrar em nós aspectos de uma persona, de uma visão, que nós criamos de nós. Então, alguém chega e pergunta, quem é Elaine? Eu sou filósofa, terapeuta, professora, sou mãe do Vitor, sou amiga do Dilton, sou espírita, e posso encontrar lá umas denominações para mim. Sim, essa é a Elaine ou essa é a personalidade? Vocês são uma persona, são só títulos, só profissão. É uma condição em que eu me apresento no mundo. Quando a Joana de Ângeles fala de desintegração da personalidade, ela está nos convidando a vivermos a experiência do ser consciente. Eu, enquanto espírito. Então, se eu estou em busca de autoconhecimento, se eu estou em busca de transformação, se eu estou em busca de evolução, de ser feliz, tá, só de ser feliz. Eu só quero ser feliz. Então, um dos processos é me desintegrar da personalidade. Saber que isso é uma personalidade, esse não sou eu. Então, quem é Elaine? Um espírito imortal que está buscando se conectar com a sua essência, viver as experiências de uma fé sem crença. É o que eu tenho buscado. É minha busca pela minha identificação real, pela minha essência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse capítulo do livro Ser Consciente, na desintegralização da personalidade, Joana de Ângeles vai falar dos seres que se despersonalizaram, viveram muito além da personalidade. Tiveram lá, como Bezerra, chegou um tempo que ele foi político, foi um homem que tinha posse, depois a família perdeu, ele começou a trabalhar, se tornou um político, um deputado reconhecido, foi presidente na Câmara dos Deputados, foi médico, mas a quem ele serviu? Na época da política, ele servia ao povo. Enquanto médico, ele servia aos doentes. Enquanto espírita, ele servia a Deus. Esse é o caminho. E nós servimos a quem? Na nossa posição, na nossa postura, no nosso trabalho. A quem nós servimos? Essa é uma das lições importantíssimas em relação a Bezerra de Menezes. Se desintegrar da personalidade. Joana de Ângeles, esse parágrafo, e legal que eu estou lendo esse livro, e quando a Rita me chamou para fazer essa palestra, eu estava justamente nesse capítulo, e ela falou sobre isso. Eu disse, meu Deus, mas é isso. Esse é o Bezerra também, porque aqui ela fala de vários nomes de várias pessoas, né? Eu convido vocês a ler esse livro, que é maravilhoso, não vou dar spoiler, não, mas ela fala de várias figuras maravilhosas que se descaracterizaram da personalidade e viveram essa fé intrínseca, independente de serem católicos, espíritas, religiosos, seja lá o que for. Eles se integraram na vida com um valor indescritível. E é isso que o Espiritismo nos convida, a vivermos além da personalidade. E hoje, lembrando Bezerra, como o Bezerra viveu e se integrou a isso. Então, ela fala assim, os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para vencer os seus limites.
os problemas, as enfermidades, os desafios. Não nasceram fortes. Porque você pode dizer, mas é que ele já veio predestinado. Sim, mas ele chegou no mundo como humano. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, é da fragilidade da condição humana. Nós somos muito frágeis, começando pelo nosso corpo. Então, aquela pessoa mais fortona da academia, que carrega os pesos, o homem que carrega o peso mais pesado do mundo, deixa o mosquito da dengue picar ele. Deixa ele pegar um vírus infeccioso com o próprio Covid. Deixa ele quebrar uma perna. Acabou o homem. Mas não era o homem mais forte do mundo? A mulher mais linda, mais maravilhosa, tem um câncer, ela precisa tirar os seios. E aí? Cadê a mulher mais linda do mundo? Entende? Mas se ela tiver despersonalizada, se ele tiver despersonalidade disso, ele continua forte na condição espiritual. Ele não carrega mais peso porque quebrou o braço, a perna, porque o mosquito da dengue pegou ele. A mulher mais linda do mundo, ela não está mais com os seios, ficou careca, mas a beleza dela interior, de ser esse ser íntegro com Deus, está lá, existindo. Mas isso se eu não estiver vinculada a uma personalidade do mundo. Sei que ela existe, que eu preciso dessa personalidade para estar no mundo, mas ela não sou eu, ela não é tudo, e Bezerra deixa muito claro isso. Então, Joana continua. Não nasceram fortes, tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas. Quantos desafios? Nós vamos relembrar aqui alguns desafios do Bezerra. São os desafios que nos tornam fortes. As doenças são chamadas, são alertas para curar a nossa alma e tomar um rumo mais assertivo na nossa evolução. Não se detiveram na lamentação, porque investiram na ação todo o tempo disponível. E qual é o nosso movimento diante da dor? Em vez de considerarmos a dor, esse ímpeto de evoluir, de curar a nossa alma, de superarmos, nós deixamos esse tempo para a lamentação, para a queixa, para o vitimismo, para o comodismo. Então, diz Joana de Ângeles, investir o seu tempo disponível em progredir em lamentação, o que você perde? Na maioria das vezes, uma encarnação inteira. E aí, como disse o Chico Xavier, que a maior dor do espírito quando desencarna, o umbral que nós chamamos no espiritismo, ou inferno para os religiosos, é o sentimento, a sensação do tempo perdido. E que tempo perdido é esse? O tempo que viemos para evoluir, mas não nos dedicamos a isso. Ou nos ocupamos de querer aparecer para o mundo, algo que nós nem chegamos perto, ou então nos perdemos nas lamentações e achar que nós não somos perfeitos, que quem fazia o bem, Chico Xavier, mas era o Chico, quem sou eu? Mas era o Bezerra, quem sou eu? Mas era o Beethoven, quem sou eu? Que mesmo surdo compunha as melhores canções. Quando ficou surdo, compôs as melhores canções ainda. Então, as nossas dificuldades, aqui ela vai falar de vários nomes. Então, as nossas dificuldades, o que o Bezerra nos traz como lição é o que nós precisamos fazer. Porque ele, vivendo a sua vida naturalmente naquele processo, ali trabalhando como médico, mesmo assim, mesmo ainda sem ser espíritas, dizem os autores da sua biografia que no consultório dele na cidade quase não ia ninguém. Mas no consultório da periferia era lotado de gente o tempo todo. Ou seja, ele tinha um consultório para os ricos na cidade. Mas ele tinha um consultório para os pobres. Quem mais atendia eram os pobres, mesmo sem condição de atender. E ajudava ainda, sem condições para comprar a própria comida, o que ele tinha, ele ajudava as pessoas a comprarem medicamento, até que tem aquela história que todo mundo conhece, que ele deu o próprio anel de formatura para comprar um remédio para alguém. Então, ele viveu essa experiência, e a partir dos 55 anos, quando ele ganhou o Livro dos Espíritos, ele ganhou, mas ele não achou que aquilo teria grande importância. Não, ele guardou numa pasta. Aí ele estava esperando um trem, e o trem estava demorando muito, ele levava mais 2 horas para chegar nessa viagem de trem que ele estava fazendo.
Ele viu que o livro estava lá, resolveu ler. E durante o tempo que ele esperava o trem, que ele viajou de trem às 2 horas, ele leu o Livro dos Espíritos todinho, as 1019 questões. Ele leu, e o que é que ele entendeu ali? Que tudo ali não era novidade. Que tudo ali falava a sua alma. Que tudo ali ele se identificava. Por que ele se identificava? Aí você pode dizer, porque ele já era espírita em outras vidas. Ele era espírita, ou era alguém que sempre, quando chegou na Terra, se identificou com o propósito real da existência. Já se identificava com situações, lembra? Como médico, atendia muito mais aos pobres, com a mesma dedicação que atendia aqueles que podiam pagar. Como político, trabalhava em prol do povo, da sociedade, o pensamento, a ideia de trazer igualdade e atender às necessidades iguais de todas as pessoas. Então, ele já havia criado em si essa despersonalização, como diz Joana de Anjos, já estava se dedicando a algo maior. Quando ele leu o Livro dos Espíritos, é isso, eu estou integrado nessa ideia. E passou a defender essa ideia para que mais pessoas o conhecessem. Aí pensa, naquela época, quando ele viveu essa experiência, o espiritismo estava surgindo na França. Como foi para Bezerra? Em 1886, ele fez uma conferência, né? Diz autores que para mais de 2.000 pessoas, que todo mundo conhecia como político, ele tinha chegado a ser presidente da Câmara dos Deputados ou dos Vereadores, não lembro bem aqui agora, mas tinha mais de 2.000 pessoas nessa conferência. E lá ele declarou-se ser espírita e falou da doutrina espírita. Foi um choque para todo mundo, porque ele era muito conhecido como médico, como político, e tornar-se espírita. Imagine para ele. Imagine viver essa experiência. Eu lembro aqui, quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu tinha 19 anos, e quando eu lembro que no trabalho, isso, nem lembro, muito tempo, porque eu tenho quase 60, né? Naquela época eu tinha nem 20 ainda direito. Então as pessoas se benziam, elas tinham medo de mim. A minha família passou muito tempo tendo medo de mim. Ninguém queria dormir no mesmo quarto que eu. Então as pessoas, eu tinha que esconder o Evangelho, os livros espíritas que eu lia nas gavetas do trabalho, porque as pessoas não entravam na sala se eu tivesse com algum livro espírita em cima da mesa. Então isso em 1990, sei lá, 83, 1989. Imagina isso no século XIX. Como é que não era, hein, Dilton? Faz uma ideia? Não consigo fazer uma ideia. Eu só faço essa comparação comigo, aqui, né, já no século XX. No século XX, as pessoas tinham medo de mim, se benziam, estou tirando por mim. Agora, eu fico imaginando Bezerra, no século XIX. Para 2.000 pessoas, um deputado, um político conhecido, um médico conhecido, de dizer que era espírita. E ele nem teve nem receio de falar isso. Falou isso, diz os autores, com a maior naturalidade. Então, nesse momento, esse baque que a sociedade teve, para ele não teve a menor importância. Porque o importante para ele é que ele precisava defender o que ele acreditava. Então, todo o trabalho que ele fez e tudo que ele representa hoje é porque ele vivia para defender o que ele acreditava. Não o que as pessoas queriam ver. Não era o que as pessoas queriam ver, é o que ele acredita ser. Então, se você acredita no bem e vive por esse bem, você vai ter integridade. Se você tem integridade, o que as pessoas vão pensar de você não vai ter grande relevância. Claro que é sempre importante analisar, como dizia Emmanuel a Chico. Se alguém te critica, ouve e reflete. De repente tem alguma coisa a ver com você, né? Então eu costumo dizer, se alguém te critica, olha para a pessoa e diz, olha, você está certo, mas não completamente certo. Porque eu erro de fato. Eu não sei se eu cometi essa falta, mas eu cometo outras. Você está certo. Eu não sou perfeito assim. Se alguém te elogia, você diz, olha, você está certo, mas não completamente certo. Porque eu não sou essa pessoa toda que você está vendo, porque ver de longe, né, como dizia um poeta, de longe toda montanha é azul e todo ser humano é normal, né? De longe. Então, vivendo perto de mim, talvez eu não tenha toda essa característica que você me elogia, mas eu tenho muitas coisas boas, sim. Talvez coisas verdadeiras que você não esteja vendo. E o que você está vendo, talvez eu não seja. Então, é isso, mas isso
É uma conquista de uma integridade, onde você sabe quem você é. E o Bezerra sempre defendeu os seus valores por saber quem ele era. Se foi para ser médico, ele foi ser um médico, cuidar da saúde das pessoas. Não importava se ela tinha condições para pagar, não importava se ela era rica, se ela era pobre, se ela andava de chinelo, se ela andava descalça. Ele era médico. E para que serve um médico no mundo? Para que serve um médico no mundo, Sarai? Para que serve um médico no mundo, Tiago? São os dois médicos que eu conheço, né? Que eu sei. Deve ter outros por aqui, não sei. Mas para que serve um médico? Não é para curar, não é para tirar a dor, não é para aliviar o sofrimento, não é para dar um pouco de dignidade a quem está doente, porque quando a gente está doente, meu Deus, uma crise de sinusite, meu Deus, será que eu vou desencarnar? Será que é hoje? É só uma crise de sinusite, pelo amor de Deus. Né? Mas aí eu preciso do médico que passe um remédio, que eu fique bom. Ai, meu Deus, estou bem, parou de dor de cabeça, estou respirando melhor. Entende? Então, esse é o médico. Para quem? Só para quem pode pagar? Não, é para aliviar a dor do ser humano. É claro que a gente que precisa do recurso, mas a questão, independente de ter ou de não ter, é para que eu tenho essa profissão? Para que eu sou professor? Para que eu sou advogado? Para que eu sou político? Eu era político, para que ele era político? Então, se alguém... você só pensa em cuidar do povo, mas não é isso, porque não é para isso que isso é um político? Se diziam para o Bezerra, mas tu vai cuidar de todo mundo, a pessoa nem tem dinheiro para pagar. Aí o Bezerra devia responder, mas não é para isso que serve o médico? Entende? Por que eu chego aqui e gosto de falar? Eu sou falante, eu gosto de falar, eu uso esse recurso de gostar de falar para divulgar o espiritismo, para divulgar o bem, para divulgar o que eu acredito. Meu sonho de que sejamos todos felizes. Por que eu faço isso? Porque não é para fazer isso, não? Se eu gosto, se eu conheço, se eu gosto de falar, eu não sei falar, mas eu gosto. Então, essa integridade que o Bezerra deixou para nós como um exemplo maravilhoso. Então, ele sempre defendeu os princípios da doutrina sem nenhuma dificuldade e apesar das dificuldades. Porque ele já vivia esses preceitos, esses valores, enquanto ser humano, que ele vivia com dignidade. Esse é um exemplo valoroso para nós. Então, o que acontece? Ao estar no Espiritismo, em 1889, ele assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira. E aí, a partir daí, ele começou a se dedicar mais intensamente ao Espiritismo. Nesse momento, ele atendia a todos que buscavam, já como médico e como espírita, como presidente da Federação Espírita. E ele tinha, assim, a família dele, quando chegou em 1900, ele vivia em extrema dificuldade. Tanto que tem uma das histórias dele que eu gosto muito, em que ele estava saindo da federação, descendo os degraus da federação. Não lembro se a gente já era em Brasília, não estou lembrada agora. Mas, como eu disse, vocês podem encontrar toda a história dele em livros maravilhosos, principalmente lindos casos de Bezerra de Menezes, eu recomendo. Então, ele disse que ele ia descendo a escada da federação e um homem o abordou e contou: Chico, a minha família, eu estou em casa com... Chico, desculpa. Bezerra, eu estou com a minha família em casa, eu sei que o senhor é presidente aqui da federação, por isso eu lhe conheço, sempre assisto suas palestras aqui. E quero lhe pedir ajuda. Minha família está passando fome. Estou com meus filhos e minha mulher em casa com fome. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou sem coragem de ir para casa e não levar nada. Será que o senhor não pode me ajudar com alguma coisa? Eles estão com fome, me esperando e eu não tenho nada para levar. Bezerra colocou a mão nos bolsos, nada. Já estava não tinha nada, vivia muito mais da ajuda de amigos. E disse: olha, meu amigo, eu não tenho nada. Mas Maria de Nazaré, né? Estou imaginando aqui a mãe de Jesus. Maria me mandou te dar um abraço. Então eu vou te dar um abraço em nome de Maria. E abraçou o homem e disse: olha, chega em casa, coloque um copo d'água ao lado de toda a sua família, um copo d'água para cada um. Faça uma prece em nome de Maria e dê água para eles. E aí, para que eles se alimentem dessa água. E o homem ficou assim, sem saber entender, disse que foi embora para casa, depois contou para ele, mas disse: será que eu faço isso? Não, eu vou fazer. Essa é a fé dele. Quem sabe essa fé dele também não me traz
um sentido renovado para a minha vida. E o fez, como Bezerra disse. E aí, no outro dia, esse homem estava na federação de novo, todo feliz, dizendo o que tinha feito, que a família, quando bebeu a água, todos ficavam saciados, como se tivesse cada um comendo um bife. Saciou a fome, aquele copo d'água saciou a fome de todo mundo. E ele, no dia seguinte, encontrou um amigo que ofereceu-lhe um emprego. E ele já estava trabalhando. E já podia agora comprar comida para a sua família. Então, eu achei lindo esse caso, porque é a fé. É o que Bezerra colocava, porque era natural dele, era o coração dele que ia ali junto. E certamente ele usou assim, o simbolismo, né, de Maria, que é um símbolo tão envolvente, de uma figura maravilhosa, que foi Maria de Nazaré, e que é ainda também, né, para todos aqueles que conhecem, sabem da imortalidade. Então, a experiência dele com a fé sempre foi assim, dessa forma, deslumbrante. Então, Bezerra, quando ele tinha, em 1900, né, basicamente, ele já tinha 69 anos, foi o ano que ele desencarnou, então, em 1900, ele sofreu um AVC, né, na época derrame, e hoje, para nós, acidente vascular cerebral. Então, ele teve um AVC e ele ficou totalmente paralisado. Totalmente paralisado. Só ouvia e mexia os olhos, não falava nada. E lá ele ficava numa cama imóvel e as pessoas queriam vê-lo. Então colocaram uma cadeira ao lado da cama dele. As pessoas vinham, os pobres, doentes, vinham e ficavam ali olhando para ele. E ele transmitia tanta serenidade, paz, esperança, conforto para aqueles aflitos, apenas com seus olhos azuis. Eram azuis, né? Eram azuis. Com seus olhos azuis. E as pessoas saíam de lá confortadas, algumas até curadas. Só com a serenidade, a paz e a esperança que ele transmitia com o olhar dele. E as pessoas observavam que a família estava passando necessidade, estava em extrema miséria. Então, as pessoas começavam, quem tinha um trocado, um dinheirinho, colocava embaixo do travesseiro dele. E a mulher dele percebeu e assim puderam se alimentar e ela pôde dar algum alimento para ele. Ele passou 3 meses assim, nesse estado de paralisia total. Só piscava e ouvia. E curando as pessoas no seu estado de paralisia. Com apenas 69 anos, ele desencarnou. Passou 3 meses nesse estado. E, ao desencarnar, ele deixa para todo o movimento espírita, para a humanidade, para todos aqueles que conhecem Bezerra e sua história em qualquer tempo, como esse exemplo de que nós não nascemos fortes, como diz Joana de Ângeles no parágrafo que eu li para vocês. Todos os vitoriosos no mundo lutaram para romper os seus limites. Você conhece seus limites? Ou você é escravo do querer? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E o escravo do querer se torna um paralítico da alma. E para deixar de ser escravo do querer e colocar minha alma em movimento, eu preciso conhecer os meus limites. E ao conhecerem seus limites, nós vamos realmente poder vencê-los. Porque eu não venço o inimigo se eu não o conheço. Por isso, Jesus dizia, antes de fazer qualquer oferenda ao altar, de fazeres qualquer coisa, te recolhe aos teus aposentos. E leva teu inimigo. E a sós com ele, perdoa teu inimigo. Faz as pazes com ele. Então, de quem que Jesus estava falando? Dos nossos limites. Que o querer nos aprisiona. E quando eu conheço meus limites, eu vou lutar para vencê-los. Eu vou lutar para vencê-los, principalmente no caso das enfermidades, das dificuldades financeiras, das separações. Porque vai sair, vai desaparecer o inconformismo e eu vou ver o que eu posso. Eu vou poder vencer os desafios. E é isso que esses grandes nomes fazem. Ou seja,
não nasceram fortes, se tornaram fortes. Porque reconheciam as batalhas que precisavam ser travadas. Nós sabemos a nossa batalha, nós reconhecemos quais são as batalhas. Quais são as nossas batalhas? Muitos de nós passamos uma vida numa guerra que não é nossa. Travando uma guerra, fazendo inimigos, machucando as pessoas, maltratando o outro, não tendo respeito, integridade moral nas nossas escolhas em relação às pessoas. E aí? O que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando? Então, nós precisamos ver quais são as nossas lutas reais. Será que todos os pesos que você carrega são seus mesmo? Ou você carrega pesos que não te pertencem? Entra numa guerra, numa batalha que não é sua. Então, busque suas próprias batalhas, conheça seus limites. Deixe de ser escravo do querer. Assim, ela diz, as batalhas nos tornam mais fortes. Por isso, precisamos saber quais são essas batalhas. E não se detiver em lamentação. A lamentação é perder totalmente a noção do que nós estamos fazendo aqui. A lamentação nos impede de grandes conquistas. Quando estiverem debruçados na janela da lamentação, saia, olhe o que você está fazendo com você. Olhe o que você está fazendo com o tempo valoroso que você recebeu ao encarnar neste planeta. Olha o tempo valoroso que você tem. Aproveitar a encarnação é olhar para o significado de estar aqui. Porque evoluir, que é o objetivo da encarnação, como está lá no livro dos Espíritos, evoluir é aproveitar o tempo que nós temos. O tempo que nós temos para nos conhecermos, para entender os nossos limites. Imagine que em apenas 69 anos, ou em 14 anos que ele conheceu o Espiritismo, Bezerra conseguiu fazer um trabalho incrível. Ele manifestou a sua alma, a sua energia, em tudo que ele acreditava, em tudo que ele sonhou. Às vezes nós queremos resolver todos os nossos problemas porque nos assistimos numa palestra espírita. Porque só de ter vindo fazer uma palestra, eu já acho que vai resolver todos os meus problemas. Não, isso aqui é um mínimo do mínimo do mínimo que eu posso fazer, que vocês podem fazer ao vir assistir uma palestra, dirigir um grupo de estudo, estudar. É o mínimo. Porque o maior mesmo, o tempo disponível é o tempo da alma. Então, nós temos o tempo cronológico, e como dizia o mito dos gregos, o tempo de Cronos. E Cronos, na mitologia grega, era o deus do tempo, e esse deus ele engolia seus filhos. Toda vez que ele gerava um filho, ele engolia. Então, tornou-se o nosso tempo, dias, semanas, meses, anos, é o tempo cronológico. Esse tempo nos engole, nós nos perdemos. Criamos tantas ocupações, e quando paramos, não sabemos fazer outra coisa a não ser se lamentar. Então, certamente, Bezerra aproveitou cada minuto do seu tempo cronológico. E, principalmente, depois que conheceu o Espiritismo, ele passou a viver o tempo de Kairos, como diziam os gregos, é o tempo da alma. Para que um dia nós possamos viver o tempo Aion, que é o tempo de Deus. Dentro da mitologia grega, são coisas altamente significativas e importantes para nós refletirmos. Que tempo que eu vivo? Quando alguém lhe pergunta como está a sua vida e você diz na correria, que tempo você vive? Você se perdeu da sua alma, porque a alma não vive na correria. A alma é a calma. A alma é a paz. A alma é a serenidade. E como Bezerra, numa cama paralisado, por 3 meses, curou a alma e o corpo de muita gente, apenas com o simples olhar que transmitia paz, serenidade, esperança. E o que você transmite com o seu olhar? O que você transmite com a sua voz, já que você está podendo falar? O que você transmite com as suas mãos que você pode usar? Para onde você caminha com os seus pés que você pode caminhar? Para onde
Para onde você leva a sua alma? Onde está a sua alma? Um dia desse, uma pessoa disse, Elaine, eu só quero que tu me ajude a acalmar a minha alma. Eu perguntei, você sabe se você realmente tem uma alma? E depois de um tempo ela disse, Elaine, eu nunca soube que eu tinha uma alma. Como é que eu queria mesmo acalmar minha alma? Se eu nem sabia, me identificava como uma alma. Então, o espírito encarnado no corpo é uma alma. Nós precisamos identificar, viver, identificar como nós vivemos. Entender, conhecer os nossos limites para poder vencê-los. Conhecer as nossas batalhas para nos tornarmos mais fortes com elas. Esse é o convite. Essa é a grande lição de Bezerra de Menezes. Então, não peça só para Bezerra, quando em oração, curar uma ferida do corpo. Peça, acima de tudo, que ele ilumine a sua consciência, ele lhe ajude a iluminar a sua consciência para você buscar a cura verdadeira, que é a cura da sua alma. Então, aproveite todo o tempo disponível que temos aqui e encontre aquilo que realmente faz sentido e descubra por que você reencarnou e faça e haja, porque o momento de ser feliz é agora. Então, muito obrigada. E Bezerra seja sempre para nós esse exemplo de esperança, dignidade, integridade acima de tudo. Até a próxima.